O telefone tocou menos de 1 hora depois que fiz uma única ligação. Não procurei um advogado e muito menos liguei para Patrícia para discutir. Em vez disso, falei com minha consultora financeira e pedi que ela tomasse uma medida discreta, algo que parecesse tão comum nos registros que ninguém perceberia imediatamente. Mas Patrícia percebeu em apenas 58 minutos. Quando atendeu, sua voz não tinha nada do tom educado que costumava usar nos eventos beneficentes. Era a voz de alguém que acabará de descobrir que aquilo que considerava seguro nunca esteve realmente sob seu controle. As noites de sexta-feira costumavam ser tranquilas em casa. Eu voltava da base depois de 11 horas de trabalho, decisões e responsabilidade, deixava o peso daquele dia para trás e entrava na cozinha sentindo o cheiro de alguma coisa que Ryan havia improvisado para o jantar. Naquela sexta, porém, não havia nada no fogão. Uma capa de roupa estava pendurada na cadeira da cozinha e, através do plástico transparente, consegui ver um smoking de lã cinza escura que eu nunca tinha visto. Coloquei minha bolsa no chão devagar. Terno novo para o casamento, Ryan comentou, sem tirar os olhos do celular. Eu ri. De verdade. Por alguns segundos, pensei que tivesse esquecido a data. A que horas precisamos estar lá amanhã? Ele demorou para responder. Foi aí que percebi que havia algo errado. Ryan finalmente largou o celular. Haley, você não está na lista. Fiquei parada, ainda segurando as chaves, esperando que ele explicasse o restante. Talvez houvesse alguma razão lógica. Afinal, estávamos casados havia 8 anos. Madison era a única irmã dele. Eu a ajudei quando alugou seu primeiro apartamento e passei horas ao lado dela no pronto-socorro quando sofreu um acidente de skate aos 24 anos. Não conseguia acreditar que simplesmente tinham esquecido meu nome. Que lista? Perguntei, tentando manter a calma. A lista de convidados do casamento. Minha mãe terminou de organizar os lugares. Ele tentou tratar aquilo como algo insignificante, mas para mim não era. Por que eu não fui convidada para o casamento da sua própria irmã? Ryan passou a mão pela nuca e desviou os olhos. Eu conhecia aquele gesto. Ele costumava fazer isso quando precisava dar uma notícia desagradável à própria mãe. Só que agora era comigo. Minha mãe não quer você lá. A cozinha ficou silenciosa. Só conseguia ouvir o barulho distante da geladeira e o ritmo acelerado do meu próprio coração. Por quê? Ryan olhou para o chão antes de responder. E, quando finalmente falou, parecia repetir palavras que não eram realmente dele. Ela acha que uma militar como você vai deixar as pessoas desconfortáveis. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Não estava procurando uma resposta perfeita nem tentando começar uma discussão. Estava apenas fazendo contas na minha cabeça, tentando entender quantas outras coisas tinham sido escondidas de mim. Não era o tipo de conta que se resolve com uma calculadora. Era aquela matemática que envolve anos da sua vida. 7 dias antes, eu havia transferido o último pagamento da hipoteca de Patricia Lawson, quitando completamente o saldo que restava. Era uma quantia de 5 dígitos que muita gente nem mencionaria em uma conversa comum. Patrícia, porém, fez questão de contar a novidade em uma mensagem no grupo do Clube do Livro, uma ajudinha do Ryan e da Haley. Ryan não havia colocado um centavo. Eu sabia disso porque fui eu quem transferiu o dinheiro. E agora, a mesma mulher não queria uma militar como eu aparecendo nas fotos do casamento. Aquilo não era exatamente uma surpresa. Durante 8 anos, Patrícia encontrara maneiras educadas de insinuar que eu deveria procurar um emprego a mais normal. Em jantares, ela me apresentava apenas como a esposa do Ryan. Ela trabalha no exército, enquanto fazia questão de anunciar o cargo completo do filho na empresa dele. Uma vez, chegou a pedir que eu não usasse meu uniforme em um encontro familiar porque não queria que a reunião parecesse uma propaganda de recrutamento. Madison riu. Ryan também. Eu deixei passar. Dizia a mim mesma que era isso que as famílias faziam, engoliam pequenas ofensas para evitar conflitos maiores. Eu já tinha problemas suficientes no meu trabalho. Mas eu não era uma recruta insegura. Eu era tenente-coronel, com quase 20 anos de serviço e experiência comandando operações logísticas. Mesmo assim, nunca usei minha patente para vencer uma discussão dentro da família. Não começaria naquela noite.
Olhei para Ryan, esperando que ele dissesse alguma coisa capaz de consertar tudo. Talvez que aquilo fosse absurdo e que ligaria para a mãe imediatamente. Mas ele apenas disse: "Ela é minha irmã." 4 palavras. E foram elas que realmente me atingiram. "E você ainda vai ao casamento?" respondi. Não era uma pergunta. "Haley, vamos, eu não posso faltar ao casamento da minha própria irmã." Entendi. Ele pareceu interpretar aquilo como o fim da conversa. Pegou o smoking e subiu as escadas, como se tivesse acabado de resolver um problema complicado no trabalho. Fiquei sozinha na cozinha, ouvindo seus passos desaparecerem no andar de cima. Então peguei o celular. Não liguei para advogado, nem para Patrícia, nem para Madison. Também não procurei uma amiga para desabafar. Liguei para Elaine Porter, minha consultora financeira havia 6 anos. Ela conhecia cada valor que eu ganhava e sabia exatamente para onde meu dinheiro estava indo. "Elaine", falei assim que ela atendeu. "Quero separar imediatamente todas as despesas voluntárias que ainda pago para a família Lawson das minhas contas pessoais." Ela não perguntou o motivo. Apenas quis saber: "Com que rapidez você quer fazer isso?" "O mais rápido possível." Menos de 1 hora depois, meu celular acendeu com uma ligação que eu definitivamente não esperava naquela noite. Era Patrícia Lawson. Fiquei olhando para a tela por exatamente 3 toques antes de atender. Quando finalmente aceitei a ligação, a voz do outro lado não parecia de uma mulher prestes a se casar no dia seguinte. Patrícia soava desesperada, como alguém que acabará de perceber que a segurança que considerava garantida podia desaparecer a qualquer momento. "Haley!" Ela disparou, quase gritando. "O que você fez?" Para entender por que minhas mãos continuavam firmes enquanto Patrícia gritava comigo, é preciso voltar 6 meses, a uma tarde de domingo em que ela ligou para Ryan chorando por causa de contas que mal conseguia compreender. O marido dela, Robert, havia morrido no ano anterior depois de uma doença rápida que consumiu as economias da família muito mais depressa do que todos esperavam. Por fora, a casa dos Lawson ainda parecia pertencer a uma família rica de longa data, uma construção colonial com colunas brancas e uma entrada circular que fazia qualquer vizinho novo imaginar que eles nunca tinham enfrentado dificuldades financeiras. Por dentro, a realidade era outra. Ainda havia uma hipoteca considerável, impostos imobiliários cada vez maiores, seguro caro e um telhado que precisava de reparos havia anos. Patrícia se recusava a considerar a venda. "Seu pai construiu a nossa família nesta casa", dizia Ryan, naquele tom que encerrava qualquer discussão antes mesmo de começar. Ryan queria ajudá-la. Isso era verdade. O problema era que ele não tinha condições. Entre financiamento do carro, dívidas no cartão de crédito que nunca contou à mãe e um padrão de vida acima do que seu salário realmente permitia, Ryan sustentava uma aparência de sucesso que custava muito mais do que podia pagar. Minha situação era diferente, e não por acaso. Muito antes de conhecer Ryan, eu havia aprendido a economizar, investir cedo e viver abaixo das minhas possibilidades. Entrei no casamento com um pequeno apartamento, uma herança modesta do meu pai e anos de salário militar que eu não havia gastado tentando impressionar ninguém. Isso não me tornou milionária. Apenas me deixou financeiramente estável e preparada para momentos difíceis. Quando a crise da hipoteca de Patrícia chegou ao limite, eu tinha condições de fazer algo que levaria Ryan anos para conseguir. Decidi ajudá-la uma única vez. Quitei integralmente o saldo restante da hipoteca. E deixei tudo muito claro, aquilo era um presente. Não era empréstimo, não criava dívida e não me dava nenhum direito sobre a casa. Depois de feito, o dinheiro não voltaria para mim, independentemente do que acontecesse entre nós. Isso é importante porque explica tudo o que fiz depois. Minha decisão nunca foi sobre tomar a casa de Patrícia. O problema é que a hipoteca não era a única coisa que eu vinha pagando discretamente. Ao longo daquele ano, também ajudei com parcelas do seguro residencial, algumas despesas médicas e de manutenção mais pesadas, além de uma parte significativa dos custos do casamento de Madison. Em várias ocasiões, também cobri despesas quando Ryan ultrapassava o próprio orçamento tentando ajudar a mãe. Nada disso era minha obrigação legal. Eu fazia porque acreditava que, tendo condições, era isso que alguém fazia pela família que havia escolhido. A grande ironia aconteceu justamente na semana em que a hipoteca foi finalmente quitada.
Enviei a última transferência numa tarde de terça-feira, entre duas reuniões. Naquele momento, eu ainda não imaginava que aquele seria o último dinheiro que Patrícia receberia de mim sem precisar explicar por quê. A resposta de Patrícia chegou diretamente para mim e tinha apenas 4 palavras. Recebido. Agradeça ao Ryan por providenciar. Providenciar. Como se Ryan tivesse feito alguma coisa além de avisar que o dinheiro estaria disponível. Naquela noite, Patrícia publicou uma foto da casa nas redes sociais. As colunas brancas brilhavam sob a luz dourada do fim da tarde, acompanhadas de uma legenda sobre como a família Lawson sempre cuidava dos seus. Ryan viu a postagem. Eu também, sentada ao lado dele no sofá. Ele não corrigiu a história, e eu preferi não transformar aquilo em mais uma discussão. Afinal, já tinha deixado passar tantas coisas antes. Mas, naquela ligação na véspera do casamento de Madison, tudo parecia diferente. Patrícia queria saber por que alguns pagamentos automáticos que estavam programados para os dias seguintes já não seriam mais descontados da minha conta. Mantive a voz calma, como faria ao transmitir uma ordem importante a alguém sob meu comando. Não estou retirando nada do que já dei a vocês. A hipoteca está quitada e continuará quitada. Só estou encerrando a ajuda financeira voluntária daqui para frente. É só isso. O casamento é amanhã, ela respondeu, como se a data fosse suficiente para mudar minha decisão. Eu sei. Pelo visto, não fui convidada. Do outro lado, veio um silêncio prolongado. Consegui ouvir a respiração dela mudar. Era como se Patrícia estivesse finalmente fazendo as mesmas contas que eu havia feito naquela cozinha, só que tarde demais. Esse dinheiro era para a família, disse ela, elevando a voz. Exatamente. Deixei aquela palavra pairar por alguns segundos antes de completar. E ontem você decidiu que eu não fazia parte dela. Às vezes me perguntam como alguém consegue suportar 8 anos de desrespeito sem simplesmente ir embora. A verdade é que quase nunca acontece tudo de uma vez. São pequenas atitudes, separadas por tempo suficiente para você acreditar que cada episódio foi isolado. Um comentário infeliz, uma piada sem graça, um momento de mau humor. Você encontra uma desculpa para cada um deles. Só percebe que se acostumou com algo tóxico quando chega o dia em que a última dose ultrapassa o limite. Conheci Ryan em um churrasco de amigos em comum. Naquela época, eu era capitã e ele ainda tentava crescer dentro de uma empresa que havia lhe ensinado que aparência e sucesso caminhavam juntos. No começo, ele dizia admirar justamente uma coisa em mim, minha independência. Eu cuidava da minha própria vida, pagava minhas contas e tomava minhas decisões sem precisar da aprovação de ninguém. Naquele momento, eu não fazia ideia de que a mesma independência que Ryan admirava um dia seria usada pela família dele como uma fonte conveniente de apoio financeiro. Ele dizia isso como se minha independência fosse a coisa mais atraente em mim. Mas, em menos de 2 anos de casamento, a mesma característica começou a incomodá-lo ou, mais precisamente, começou a incomodar a mãe dele. Na nossa casa, as duas coisas praticamente significavam a mesma coisa. Para Patrícia, sucesso não tinha muito a ver com caráter ou competência. Era uma questão de endereço, clube exclusivo, cargo e, principalmente, de como a profissão de alguém soava quando mencionada em um jantar. Para ela, trabalhar no exército não era algo impressionante. Parecia mais uma escolha feita por quem não tinha encontrado uma oportunidade melhor. Em 8 anos, Patrícia nunca me fez uma pergunta realmente sincera sobre meu trabalho. Nunca quis saber o que eu comandava, quais eram minhas responsabilidades ou quanto esforço havia sido necessário para chegar à patente que eu tinha. Ela simplesmente me classificou como a militar e seguia para assuntos que considerava mais interessantes. Os comentários raramente eram diretos o bastante para serem chamados de insultos. Talvez essa fosse justamente a estratégia. Eram pequenas frases, fáceis de ignorar e difíceis de confrontar. Certa vez, no começo do nosso casamento, Patrícia apresentou todos os convidados durante um jantar, mencionando cargos e conquistas. Ryan trabalha com desenvolvimento de negócios e está indo muito bem na empresa. Depois falou sobre antigos colegas profissionais do falecido marido. Quando chegou minha vez, apenas disse: essa é a esposa do Ryan. Ela trabalha no exército. Sem patente. Sem função. Sem reconhecimento.
Apenas uma categoria, como se estivesse falando de um hobby. Em outra ocasião, antes de uma reunião familiar com pessoas que Patrícia queria impressionar, ela pediu que eu não usasse meu uniforme, mesmo sabendo que eu vinha diretamente de um compromisso em que precisava estar uniformizada. Não queremos que a noite pareça uma propaganda de recrutamento, comentou. Madison riu do outro lado da sala. Ryan riu logo depois, como se primeiro precisasse observar a reação da mãe para decidir se era seguro acompanhar. Eu não ri. Também não fiz uma cena. Mais uma vez, disse a mim mesma que Patrícia simplesmente era daquele jeito. Afinal, eu não havia me casado com ela. Eu havia me casado com o filho dela. A verdade é que eu continuava ajudando porque sabia o que significava perder alguém da família cedo demais. Meu pai morreu quando eu ainda estava na casa dos 20 anos, antes mesmo de me ver receber minha comissão militar. Quando me casei com Ryan, alguma parte de mim decidiu que a mãe e a irmã dele também seriam minha família, mesmo que elas nunca tivessem tomado a mesma decisão em relação a mim. Eu nunca enxerguei o dinheiro como uma forma de comprar carinho ou lealdade. Para mim, era simplesmente o que pessoas que se amam fazem quando uma delas pode ajudar e a outra está passando por dificuldades. Mas quando uma gentileza nunca é reconhecida, ela deixa de parecer um favor. Com o tempo, vira expectativa. E quando essa expectativa é alimentada por anos de silêncio, pode se transformar em algo ainda pior, a sensação de que aquilo é um direito. Foi no casamento que toda essa conta finalmente chegou. Só descobri depois, quando comecei a investigar, que meu nome originalmente estava na lista de convidados. Alguém havia retirado meu nome. E não tinha sido Madison. Tinha sido Patrícia. Não foi um esquecimento. Foi uma escolha. Mais tarde, descobri por meio de um primo que não sabia guardar segredos qual tinha sido a justificativa. Patrícia esperava convidados ricos e influentes e tinha medo de que eu aparecesse de uniforme, já que sairia diretamente de um compromisso na base. Ela teria dito a Madison: as pessoas vão fazer perguntas. Esse dia deveria ser sobre você. O que tornou aquilo realmente difícil de engolir não foi apenas o preconceito. Eu já tinha aprendido a conviver com esse tipo de atitude. O que doeu foi a ironia da situação. Parte da festa para a qual eu supostamente não era adequada estava sendo paga, pelo menos em parte, com o dinheiro que eu havia colocado ali. Depois da ligação com Patrícia, sentei à mesa da cozinha e abri os registros das transferências no computador. Ainda havia uma contribuição para o casamento que não tinha sido enviada. O pagamento estava programado para aquela mesma semana. Não cancelei nada que já tivesse prometido. Uma vez que dou minha palavra, não costumo voltar atrás. Para mim, cumprir um compromisso é mais importante do que vencer uma discussão. Também não mexi em nenhum valor que já havia sido pago. Apenas liguei para o responsável pela conta e dei uma instrução simples, no mesmo tom que eu usava no trabalho. Nenhum pagamento adicional da minha conta pessoal deve ser autorizado sem minha aprovação por escrito. Depois fechei o computador e fui dormir. No dia seguinte, haveria um casamento, estivesse eu na lista de convidados ou não. Quero deixar uma coisa clara: em nenhum momento pensei em estragar a cerimônia. Eu poderia ter ligado para o local, criado uma confusão ou transformado tudo em um espetáculo diante dos convidados. Mas aquilo não combinava comigo. Madison continuava sendo alguém de quem eu gostava havia 8 anos. Eu não permitiria que a raiva da mãe dela destruísse o dia que deveria ser especial para ela. Eu só havia decidido uma coisa: não colocaria mais meu dinheiro naquela história. Na manhã de sábado, Ryan desceu as escadas usando parte do smoking que eu tinha visto na noite anterior. Eu estava na cozinha, tomando café e usando uma roupa confortável, sem qualquer intenção de sair. Ele parou na porta e me encarou. Você realmente vai transformar isso em uma questão de dinheiro? Demorei alguns segundos antes de responder. Não. Sua família é que transformou isso em uma questão de pertencimento. Ele soltou aquele suspiro pelo nariz que eu já conhecia bem. Era o jeito que Ryan demonstrava achar que eu estava exagerando, sem querer dizer isso diretamente. Ele tentou justificar a mãe, dizendo que Patrícia era apenas de outra geração, que tinha uma visão mais tradicional e que eu estava dando importância demais a uma decisão ruim tomada durante uma semana estressante. Coloquei minha caneca sobre a bancada. Se fosse a minha mãe dizendo que você a constrangeu e proibindo você de ir ao casamento do meu irmão, você iria sozinho?
Ryan não respondeu. Nem precisava. Nós dois sabíamos qual seria a resposta, e aquele silêncio deixou tudo muito claro. Era isso que eu precisava saber, falei. Poucos minutos depois, ele saiu sem se despedir. Ouvi a porta da garagem fechar, o carro deixar a entrada e, então, a casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Não passei o dia me lamentando. Naquela tarde, alguns colegas da minha unidade organizaram um churrasco simples em Alexandria. Havia cônjuges, crianças correndo pelo quintal e gente que me conhecia de missões, promoções e noites intermináveis de trabalho. Ninguém perguntou quanto valia minha casa ou quem eram meus parentes. Perguntaram como tinha sido minha semana e se eu queria mais um hambúrguer. Sentada em uma cadeira dobrável, com um prato de papel no colo, percebi uma coisa curiosa: aquelas pessoas, que nem sequer tinham meu sangue, conseguiram me fazer sentir mais parte de uma família em algumas horas do que os Lawson haviam feito em 8 anos. Enquanto isso, no casamento, nada de extraordinário aconteceu, pelo menos segundo o que descobri depois. Não houve barraco, confronto ou cena pública. O problema surgiu de uma maneira bem mais discreta. Um fornecedor precisava confirmar quem tinha autorização para provar um custo extra relacionado às flores. O nome de Ryan não estava naquele contrato. O meu, porém, ainda aparecia como responsável pela aprovação. Quando o pagamento adicional não foi processado como os outros durante aquele ano, o fornecedor ligou para Ryan. Ele acabou me telefonando de algum corredor próximo à recepção, falando baixo para ninguém ouvir. Meu nome está no contrato? Perguntei. Houve uma pausa. Não. Então essa conta não é minha. E a conversa terminou ali. Semanas depois, Madison me contou um detalhe daquele dia que dizia muito mais do que qualquer discussão poderia dizer. Entre os convidados estava Daniel Whitmore, pai do noivo, um empresário aposentado que havia servido alguns anos na reserva do exército antes de construir sua carreira. Durante a recepção, ele perguntou a Ryan onde eu estava. Madison havia comentado com ele que eu era tenente-coronel do exército. Ryan aparentemente não soube o que responder. Daniel, porém, não mudou de assunto como Patrícia costumava fazer. Tenente-coronel? Perguntou, claramente impressionado. Isso não é pouca coisa. Algumas pessoas próximas começaram a demonstrar interesse também. Perguntaram sobre meu trabalho, sobre meus anos de serviço e até se eu estaria presente no próximo encontro da família. Pela primeira vez, Patrícia percebeu que aquilo que ela tentava esconder como algo sem importância era, para outras pessoas, motivo de respeito. Madison me contou depois que a mãe manteve um sorriso durante toda aquela conversa. Mas não era um sorriso verdadeiro. Era a expressão de alguém percebendo que aquilo que considerava motivo de vergonha era, para as outras pessoas, algo digno de admiração. Ryan voltou para casa naquela noite ainda usando a gravata do smoking, agora frouxa, com a aparência de quem carregava um peso havia horas. Ele não começou falando sobre o casamento. Colocou o celular sobre a mesa da cozinha com mais força do que precisava. Você contou para minha mãe que não vai mais pagar as despesas dela? Contei. Ela pode acabar tendo que vender a casa. Olhei para ele por alguns segundos, lembrando que, apenas 8 dias antes, eu havia quitado aquela hipoteca. E Patrícia havia atribuído o pagamento a ele sem sequer me mencionar. Então talvez ela tenha uma casa que não consegue manter. Ryan não deixou o assunto morrer ali. Nos 2 dias seguintes, as acusações foram mudando de forma até recaírem diretamente sobre mim. Segundo ele, eu tinha envergonhado a família, colocado-o em uma situação constrangedora e prejudicado a imagem que ele vinha construindo diante de pessoas importantes para sua carreira e para o círculo social da mãe. Depois de ouvir aquilo várias vezes, pedi que ele se sentasse comigo na mesa da sala de jantar. Dessa vez, não levei uma discussão. Levei uma pasta. Alguns meses antes, Elaine havia preparado um resumo das nossas finanças, inicialmente apenas por curiosidade minha, depois que uma amiga comentou sobre planejamento para aposentadoria. Eu quase não tinha revisado o documento desde então. Agora coloquei a pasta diante de Ryan e deixei os números falarem. Durante 8 anos, Ryan dizia à família e aos amigos que estávamos indo muito bem. Não era exatamente mentira. Apenas não contava toda a história. Minha estabilidade financeira não veio de nenhuma sorte inesperada.
Era resultado de anos de salário militar, economia disciplinada, investimentos feitos cedo, uma pequena herança do meu pai e o dinheiro da venda de um apartamento que eu havia comprado antes mesmo de conhecer Ryan. Isso não me tornava rica no sentido que as pessoas imaginam. Apenas significava que eu vivia dentro das minhas possibilidades e tinha alguma segurança financeira. Ryan, por outro lado, gastava quase tudo o que ganhava tentando manter uma determinada aparência, carro novo, mensalidades de clube e outras despesas que acompanhavam o estilo de vida que sua família esperava dele. Quando abri a pasta e mostrei quanto eu havia contribuído, somente no último ano, para a hipoteca de Patrícia, o seguro da casa, os reparos, despesas importantes e parte do casamento de Madison, Ryan ficou em silêncio. Não parecia irritado. Apenas encarava os números, como se estivesse vendo pela primeira vez o tamanho daquela realidade. O dinheiro não é o problema, eu disse. E eu realmente pensava assim. Teria continuado ajudando de bom grado se tivesse recebido ao menos um pouco de respeito em troca. O verdadeiro problema era outro. Ryan sabia havia anos como a mãe me tratava e, mesmo assim, permitiu que eu continuasse pagando. Então fiz a pergunta que estava presa na minha cabeça desde a ligação com Patrícia. Quando sua mãe disse que tinha vergonha de mim, o que você respondeu? Ryan abaixou os olhos para as próprias mãos. Disse que ela estava sendo difícil. E você disse a ela que, se sua esposa não fosse bem-vinda, você também não iria? Ele não respondeu. Nem precisava. Naquele silêncio, finalmente entendi tudo. Em algum momento, Ryan percebeu que era mais fácil deixar a mãe me desrespeitar em silêncio do que enfrentá-la abertamente. Corrigi-la teria um custo para ele com Patrícia. Ficar calado só tinha um custo comigo. E eu sempre tinha sido fácil de gastar porque nunca o obriguei a escolher entre mim e a família dele. Naquela noite, expliquei com calma o que mudaria dali em diante, como se estivesse apresentando um plano de trabalho. Nossas finanças seriam separadas. Eu não pagaria mais nenhuma despesa de Patrícia. Os custos de Madison também deixariam de ser responsabilidade minha. Ryan cuidaria dos próprios gastos, e tudo o que fosse realmente compartilhado no casamento seria dividido de forma transparente, de acordo com o que cada um realmente ganhava, não com a imagem de vida que queríamos passar. Ele chamou aquilo de punição. Tem um nome mais simples, respondi. Viver de acordo com o que realmente ganhamos. 2 dias depois, Patrícia apareceu na nossa casa sem avisar. Entrou com aquela indignação controlada que costumava usar quando reclamava de algum serviço. Ela não pediu desculpas. Não perguntou como eu estava depois de ser excluída do casamento da própria filha. Foi direto ao ponto. Você precisa resolver isso. Resolver o quê? Tudo aquilo que você parou de pagar. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Aquela era a mesma mulher que, durante 8 anos, fez questão de deixar claro que eu nunca seria boa bastante para a família dela. Agora estava na minha cozinha pedindo que eu continuasse financiando uma vida que ela apresentava aos outros como resultado do esforço do próprio filho. Por que você aceitaria dinheiro de alguém que considera indigna de estar no casamento da sua filha? Patrícia abriu a boca, mas não encontrou resposta. Pela primeira vez em 8 anos, ela não tinha uma explicação pronta. Então, claramente nervosa, tentou recuperar o controle e soltou uma frase que mudou completamente aquela conversa. O Ryan disse que esse dinheiro era praticamente todo dele. Virei o rosto devagar. Ryan estava parado perto do corredor. A cor havia desaparecido do rosto dele, como se tivesse acabado de perceber que aquela pasta sobre a mesa não era a única coisa prestes a ser exposta. Existe um silêncio específico depois que uma mentira começa a desmoronar. Não há gritos nem lágrimas imediatamente. Apenas aquele instante em que 2 pessoas percebem que talvez não conhecessem tão bem uma outra. E, no meio delas, alguém percebe que agora terá de arcar com as consequências. Não levantei a voz. Em 8 anos, quase nunca precisei fazer isso com Ryan, e aquela não seria uma dessas vezes. Apenas olhei para ele e repeti, devagar, para ter certeza de que não haveria confusão. Praticamente todo o dinheiro era seu? Ele tentou corrigir a história imediatamente, como alguém que percebe que uma porta que julgava fechada acabou de se abrir diante de todos. Ryan tentou explicar que não tinha sido exatamente assim. Segundo ele, nunca disse diretamente que havia quitado a hipoteca.
Patrícia apenas teria chegado a essa conclusão com o tempo, e ele nunca a corrigiu porque não queria criar uma discussão. Minha mãe respeita quem tem sucesso, disse, como se aquilo justificasse tudo. Então você pegou meu sucesso emprestado? Ele não respondeu. Naquele momento, percebi o que Ryan havia feito ao longo dos anos. Não existia uma única grande mentira, mas centenas de pequenas omissões. Ele deixou a mãe acreditar que tinha pago a hipoteca. Permitiu que ela pensasse que as contribuições para o casamento saíam da conta dele. Em 8 anos, nunca disse claramente, na verdade, foi a Haley. Imagino que ele acreditasse estar protegendo o orgulho da mãe, evitando que ela tivesse de admitir que dependia financeiramente de uma nora que não respeitava. Mas, na prática, Ryan estava usando minhas conquistas para construir a própria imagem dentro de uma família que provavelmente nunca me daria o devido crédito. Eu só queria que ela tivesse orgulho de mim, ele disse baixinho. E você deixou que ela tivesse vergonha de mim para conseguir isso. Eu não tinha planejado aquela frase. Ela simplesmente saiu. E, quando ouvi minhas próprias palavras, percebi que elas resumiam boa parte do nosso casamento. Ryan não tentou discutir. Apenas ficou parado. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo verdadeiro no olhar dele, como se estivesse preocupado com o que eu poderia dizer em seguida. Patrícia ainda estava na cozinha. Observei a expressão dela mudar também. Não era exatamente culpa, pelo menos ainda não. Era a reação de alguém tentando reorganizar rapidamente tudo o que acreditava saber. Não senti vontade de comemorar. Não precisava. Fui até a gaveta onde guardava nossos documentos financeiros, peguei a pasta que Elaine havia preparado e a coloquei sobre o balcão. Mostrei os registros um por um. Quitação da hipoteca, fonte, Haley Lawson. Seguro residencial, fonte, Haley Lawson. Entrada do casamento, feita meses antes, fonte, Haley Lawson. Não precisei explicar nada. Deixei os documentos falarem por mim. Patrícia ficou completamente imóvel. Acho que foi a primeira vez em todos aqueles anos que ela realmente enxergou a pessoa que havia tentado diminuir. A militar que ela não queria nas fotos do casamento era a mesma mulher que ajudara a manter o teto sobre sua cabeça. Depois de um longo silêncio, ela levantou os olhos para mim. Havia algo diferente em sua expressão. Não era exatamente carinho, mas talvez fosse o começo de reconhecimento. Então, o que você quer? Perguntou finalmente. Pelo jeito que falou, parecia esperar que eu pedisse a casa de volta. Pessoas acostumadas a medir valor por dinheiro e patrimônio costumam imaginar que todo mundo está jogando o mesmo jogo. Nada, respondi. Ela me olhou, confusa, como se aquela palavra não combinasse com a situação. Então expliquei com toda a calma, eu não queria a casa, nem o dinheiro que já havia dado. Só queria que, dali em diante, cada um assumisse a própria vida e que ninguém mais usasse meu esforço para construir uma imagem que não correspondia à realidade. A hipoteca tinha sido um presente. No dia em que fiz o pagamento, aquela dívida deixou de existir, e eu não pretendia voltar atrás. Não por vingança, não como forma de pressioná-la e nem por qualquer outro motivo. Nunca foi assim que conduzi minha vida. Retirar o que já havia dado só faria parecer que eu estava contando pontos desde o início, e eu não estava. Mas, dali em diante, as despesas seriam responsabilidade dela. Impostos, seguro, contas da casa e manutenção de uma propriedade daquele tamanho, que aparentemente exigia cada vez mais dinheiro. A casa é sua, Patrícia, falei. As despesas também. Vi a realidade pesar sobre ela aos poucos. Eu não estava tirando a casa dela. Ninguém estava tomando nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela apenas teria de encarar o verdadeiro custo de manter aquele padrão de vida sem alguém cobrindo silenciosamente a diferença. A decisão sobre o futuro continuava sendo dela. Poderia reduzir os gastos, usar parte das economias da aposentadoria ou vender a casa e procurar um lugar compatível com sua realidade financeira. Dessa vez, ninguém escolheria por ela. Ryan, porém, continuava concentrado no problema errado. Mesmo depois de ver todos os documentos sobre a bancada e depois de Patrícia sair da minha cozinha sem pedir desculpas, ele continuava repetindo a mesma frase. Você me envergonhou. Olhei para ele e senti uma calma estranha.
Ele ainda não tinha entendido o verdadeiro problema do nosso casamento. Disse que, se realmente quisesse salvar nossa relação, terapia de casal deixaria de ser uma opção e passaria a ser necessária. Ele concordou com a cabeça, mas percebi que já estava se refugiando na versão dos acontecimentos em que ele era vítima. Naquela noite, arrumei uma única mala. Não houve portas batendo, gritos ou uma saída dramática para os vizinhos assistirem. Apenas coloquei algumas roupas para passar um período em um apartamento corporativo perto da base, enquanto decidia o que faria a seguir. Ryan ficou parado na porta do quarto enquanto eu fechava a mala. Você está me deixando? Fechei o zíper antes de responder. Estou deixando para trás a versão deste casamento em que eu preciso pagar para ter o privilégio de ser desrespeitada. 6 meses foram suficientes para mostrar o que realmente sustentava aquela família quando o dinheiro deixou de circular silenciosamente entre todos. Patrícia vendeu a casa no outono. Quero deixar uma coisa clara, não foi uma venda desesperada e muito menos uma tragédia. Apesar de, no começo, Patrícia ter contado uma versão diferente aos amigos, o mercado estava favorável. Ela conseguiu um preço justo e usou o dinheiro para comprar uma casa menor, cerca de 20 minutos dali. Era clara, bem cuidada e tinha um pequeno pátio que agora ela mesma enchia de vasos de flores, em vez de manter um jardineiro cuidando do antigo gramado. Madison, que a essa altura já havia começado a me procurar por iniciativa própria, contou que Patrícia parecia até mais leve depois de deixar a antiga casa. Manter a aparência de uma vida perfeita também pode ser cansativo. Talvez ninguém tivesse mostrado a ela que era permitido simplesmente abrir mão daquela imagem. Semanas depois, encontrei Madison para tomar café em uma cidade distante das nossas casas. Ela admitiu que sabia que a mãe havia retirado meu nome da lista de convidados. Não tentou impedir porque não queria enfrentar Patrícia poucos dias antes do próprio casamento. Então você também fez uma escolha, falei. Não foi uma acusação. Apenas uma constatação. Ela não tentou se defender. Eu não a excluí completamente da minha vida. Apesar de tudo, Madison continuava sendo alguém por quem eu tinha carinho depois de 8 anos. Mas deixei claro que nossa relação não poderia simplesmente voltar ao normal. Se quiséssemos continuar próximas, precisaríamos reconstruir a confiança. Ryan e eu começamos terapia de casal por alguns meses, como eu havia pedido naquela noite. Entrei no processo com mais esperança do que admitia. Mas logo ficou evidente que Patrícia não era a verdadeira raiz do problema. A aprovação dela era apenas um reflexo de algo muito mais antigo. Ryan havia construído sua autoestima em torno da necessidade de parecer bem-sucedido para a própria família. Precisava ser visto como o filho que venceu, o provedor, aquele que havia construído uma vida admirável. Em algum momento, ele passou a acreditar que preservar essa imagem era mais importante do que a verdade, até mesmo dentro do próprio casamento. Nós nos separamos na primavera e, depois, veio o divórcio. Foi tão tranquilo quanto um processo assim pode ser. Não houve disputa dramática nem tentativa de tirar mais do que era justo. Dividimos os bens conforme a lei e chegamos a um acordo sem grandes conflitos. No fim, nenhum de nós queria prolongar aquela batalha. Queríamos apenas que a realidade finalmente correspondesse ao que estava nos documentos. Eu nunca quis deixar Ryan em dificuldades financeiras. Só queria que ele passasse a viver de acordo com aquilo que realmente podia sustentar, em vez da imagem que eu vinha financiando silenciosamente. Em junho, Patrícia me ligou. Quase não reconheci sua voz. Pela primeira vez em 8 anos, não havia nenhuma tentativa de parecer superior ou de controlar a conversa. Eu estava errada sobre você, disse ela. Não a perdoei imediatamente. Deixei aquelas palavras no ar e perguntei, com calma, o que havia mudado. Ela contou que sempre acreditara que seguir carreira militar era uma espécie de segunda opção para quem não tinha conseguido algo melhor. Dessa vez, porém, ela falou de um jeito diferente. Sem arrogância. Apenas reconhecendo, talvez pela primeira vez, que havia julgado uma vida que nunca tinha se dado ao trabalho de conhecer. Só depois que tudo desmoronou, Patrícia decidiu pesquisar de verdade o que minha patente significava e o que eram necessários para construir uma carreira militar de 2 décadas. Ela admitiu que, durante todos os anos em que me conheceu, nunca havia feito uma pergunta sincera sobre meu trabalho. Você não precisava entender minha carreira para me respeitar, respondi. Não falei aquilo como uma forma de perdoá-la.
Era apenas a verdade, dita de maneira direta, como passei a fazer com muitas coisas depois de tudo aquilo. 1 ano se passou. Recebi uma nova função de grande responsabilidade dentro da minha unidade, o tipo de oportunidade que uma pessoa pode passar anos trabalhando para conquistar. Na cerimônia de mudança de função, eu estava cercada por pessoas que já sabiam exatamente quem eu era. Não por causa da minha casa, do meu sobrenome ou da família a qual pertencia, mas pelo trabalho que eu havia realizado. Ninguém ali queria saber quanto valia a minha casa. Ninguém se importava com contratos ou aparência. O que realmente importava era caráter, competência e lealdade. Justamente as 3 coisas que a família Lawson sempre exigiu de mim, mas raramente demonstrou na mesma medida. Depois da cerimônia, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Patrícia. Parabéns, Tenente Coronel Lawson. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos antes de responder. Não porque eu ainda precisasse da aprovação dela. Isso havia ficado para trás meses antes, em algum ponto entre a pasta sobre a mesa da cozinha e a mala que preparei naquela noite. Mas havia algo estranhamente tranquilo em vê-la finalmente reconhecer meu título. Enquanto eu estava ali, vestida com meu uniforme e cercada por pessoas que nunca me fizeram sentir como uma estranha, lembrei da noite em que Ryan disse que a mãe dele não queria uma soldado como eu no casamento. Naquele momento, respondi apenas: entendi. Ryan provavelmente pensou que eu estava aceitando a situação. Na verdade, eu finalmente tinha compreendido qual era o meu lugar naquela família. E, depois que entendi isso, percebi que não precisava gritar, ameaçar ou punir ninguém para mudar as coisas. Só precisava parar de pagar pelo privilégio de ser tratada como alguém que não pertencia. Às vezes, a resposta mais poderosa não é tirar algo de quem machucou você. É simplesmente parar de oferecer aquilo que essas pessoas nunca tiveram o direito de considerar delas. Se essa história fez você pensar em alguma situação da sua própria vida, conte nos comentários qual parte mais chamou sua atenção. E, se você já precisou estabelecer limites com pessoas que deveriam ter oferecido amor e respeito, talvez saiba exatamente o que Haley sentiu.